Neste vídeo, então, agora nós vamos trabalhar, né, outra interação de contato, né, a interação de contato entre os corpos sólidos, em que a gente chama, né, define como sendo a força de atrito, tá? Então, quando que nós teremos a força de atrito? Né? É muito simples. Quando o corpo estudado estiver sobre uma superfície sólida e essa superfície sólida apresentar uma rugosidade, sofrendo ação de tentativa de movimento, ou seja, não temos uma superfície ideal lisa, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter o que a gente chama de força de atrito. Definição da força de atrito. É uma força de contato que se opõe ao movimento. Então, ela é sempre contrária. Se o movimento é para frente, né, a força de atrito é para trás. Quais são as características? Opõe-se ao movimento e depende da força normal. Então, depende da força, aquela força que nós não temos a equação. Então, cada caso aqui também é um caso novo, certo? Então, nós vamos dar esse primeiro exemplo aqui. Ó. Imagine o seguinte, que tem uma pessoa, então, puxando essa caixa nessa direção aqui, né, com uma força F, que é uma força motriz, tá? Uma força mecânica que a pessoa está puxando, né? E se ela puxa para cá, a força de atrito vai se opor ao movimento e vai vir em sentido oposto, tá? Desconsiderem aqui o que parece até que tem um fio, tá? Mas esse fio é só para representar que a pessoa está pegando essa caixa e tentando puxar nessa direção, que é horizontal para a direita, certo? Um segundo caso seria, nós temos o mesmo sistema, só que eu simplesmente tenho uma caixa sobre essa mesma mesa e ninguém está exercendo alguma força, ou seja, ninguém está tentando colocar ela em movimento. A pergunta que vem é: existe força de atrito nesse sistema aqui? Não. A resposta é não. Por que não? Porque se ela precisa se opor ao movimento, alguém tem que estar tentando colocá-la em movimento. E esse não é o caso, certo? E qual é a equação da força de atrito, então? Né? A força de atrito, ela vai ser dada por um μ. Esse μ significa coeficiente de atrito, tá? Então, quanto mais rugosa for a superfície, ou seja, quanto menos lisa for a nossa superfície, né, maior vai ser o coeficiente de atrito, tá? Então, por exemplo, nós temos uma superfície que seja uma mesa e nós temos uma superfície que é de pedrinha brita. A de pedrinha brita, ela possui mais atrito, então o coeficiente de atrito será maior, tá? E ela vai ser dada, olha aqui esses dois risquinhos aqui que representam o módulo da força normal. Ou seja, significa que é só o valor, nós não vamos levar em consideração aqui o sinal da força normal, tá? Então, força de atrito depende da superfície, ou seja, se ela é mais ou menos rugosa, e da força normal, certo? Esses dois componentes. Também cabe lembrar, né, com esses dois exemplos, que a gente só vai ter força de atrito quando alguém estiver tentando colocar em movimento. Se não estiver, nós não temos a força de atrito. Agora vamos ver a força de atrito em alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo diz: ó, a figura mostra uma caixa de massa M em repouso sobre a superfície horizontal de uma mesa, tá? Tá aqui esse nosso sistema. Vamos discutir quais forças agem na caixa, como elas agem, explique a interação que dá origem a cada uma delas, né? E depois, existe ou não força de atrito agindo na caixa? Vamos discutir então o sistema. Primeiro, quais são as forças que estão agindo sobre essa caixa? Vamos lá. Vamos representar essa caixa como sendo um ponto material, né? Representamos, né, em vermelho a força peso
né? Lembrando que a força-peso sempre é vertical para baixo, formando um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre. Então, tá aqui a força-peso. E nós vamos ter uma força normal em azul, né, que está sendo representado vertical para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície que é a mesa, certo? Então, nós temos essas duas forças agindo sobre a caixa, certo? Então, força-peso, ela é vertical para baixo e a força normal, vertical para cima, certo? Como que elas agem? Explique essa interação, então. A interação da caixa com a Terra é uma interação à distância que vai gerar o que a gente chama de força-peso. Agora, a interação da caixa com a mesa, que é uma interação de contato, né? É uma força de contato, então gera a força normal, certo? Então, nesse sistema, nós temos essas duas forças. Respondendo a letra B, existe ou não existe a força de atrito agindo nessa caixa? Não, não existe força de atrito. Por quê? Pois ela está em repouso e não apresenta essa tendência ao movimento, porque a força de atrito ela só vai existir se por acaso vier alguém aqui e tentar colocá-la em movimento, certo? Agora, vamos discutir um outro exemplo. Vamos mudar um pouquinho o nosso referencial. A figura mostra um professor mantendo um apagador em repouso, posicionando-o com apenas um dedo, por meio de uma força F, contra o quadro negro, tá? Vamos apresentar aqui a figura. Faça uma figura mostrando todas as forças que agem no apagador. Qual é a relação entre os módulos das forças que agem no apagador? Vamos discutir então. Bom, primeiro, olha só. Então, aqui nós temos o quadro, né? Aqui nós temos o apagador e aqui nós temos o dedo do professor, então, firmando este apagador. Então, vamos fazer uma figura demonstrando todas essas forças, tá? Vamos representar, então, o apagador como sendo um ponto material, tá? O apagador tem massa, então vai ter uma força-peso vertical para baixo, né? Nós vamos ter uma força vertical para cima, que vai se dar pela força de atrito, porque sim, o apagador naturalmente gostaria de descer, né? Ele cairia. Como eu estou firmando aqui, então eu firmo e ele está na iminência do movimento e a força de atrito se opõe ao movimento, então a força de atrito vai para cima, certo? Também o meu dedo, então, forma, né, aplica uma força que eu chamo de força motriz ou força mecânica, força M, né, sobre o apagador, certo? E esse apagador, então, ele vai responder com uma força horizontal para a esquerda, que vai ser a força normal, ou seja, a ação entre as duas superfícies sólidas. Então, esse é o meu sistema de forças. Olha, força-peso, força de atrito, força mecânica, força normal, certo? Agora, qual é a relação entre os módulos dessas forças, né? Como o apagador está em repouso, a resultante das forças, né, que agem sobre o apagador é nulo, ou seja, ele está parado. Então, significa que a aceleração é zero. Então, significa que a soma de todas as forças vai dar igual a zero. Estabeleça um referencial aqui, ó, em verde, né? Um referencial positivo para a direita e para baixo, tá? E tento analisar as forças na horizontal e na vertical. Então, na horizontal nós temos essas duas forças, que é a força mecânica e a força normal. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton para as forças na horizontal, o que eu vou ter? As forças que apontam para a direita são positivas e quem aponta para a esquerda, negativa. Então, força motriz vai ser positiva e a normal vai ser negativa. Olha só. Força mecânica positiva menos a normal igual a zero. Igual a zero por quê? Porque ele está em repouso. Então, significa que nós temos a relação que
a força mecânica que eu estou aplicando no apagador vai ser igual à força normal que a superfície, no caso o quadro, exerce sobre o apagador, certo? Essa é a relação. Agora, nós vamos fazer a análise na vertical. Então, na vertical, nós já estabelecemos o nosso referencial positivo para baixo, né? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que as forças que estão para baixo são positivas e as que estão para cima, negativas. Então, a nossa relação fica força-peso positiva menos a força de atrito, que tem que ser igual a zero, porque está em repouso. Ou seja, a relação que nós vamos ter é que a força-peso é igual à força de atrito. O que nós temos de diferente nesse exemplo? O referencial. Né? Nós não temos mais o referencial daquela superfície horizontal. Agora a minha superfície está na vertical. Essa é a diferença. Quando a superfície está na vertical e eu imprimo uma força mecânica para cá, na superfície, ela vai responder da mesma forma, que vai ser a minha força normal. Eu tenho a força-peso para baixo, né? Que a tendência é que o apagador caia, e ele não cai, porque além dessa força que eu faço, exerço com o meu dedo, eu tenho uma força de atrito que se opõe ao movimento. E a relação então fica que a força que eu aplico, força mecânica, é igual à normal, e que a força-peso do apagador vai ser igual à minha força de atrito. Agora também vamos discutir então a interação de contato, né? Lembrando que a força de atrito, ela também pode sofrer algumas variações. Porque a força de atrito nós definimos inicialmente como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal em módulo, né? Ou seja, que não leva em consideração o sinal da nossa força normal. Porém, né, nós já discutimos este exemplo aqui, né, em que nós temos alguém tentando provocar um movimento e nesse momento nós vamos ter uma força de atrito, certo? Só que nós podemos ter dois casos, né? Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que ao invés de estar puxando essa caixa, eu estaria empurrando um carro. Num primeiro momento, eu estaria empurrando o carro e ele não sai do lugar, ou seja, esse carro estaria com velocidade zero. O que significa isso? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, eu tenho força de atrito. Se eu estiver tentando empurrar e esse carro não sai do lugar, eu estou tendo a interação entre os corpos, só ele não está em movimento, eu vou ter uma força de atrito. Mas eu também posso ter o caso em que eu esteja empurrando esse carro e ele tenha uma certa velocidade V, na mesma direção que eu estou empurrando. Então, nesses dois casos, o caso em que eu empurro, mas eu não coloco em movimento, e o caso que eu empurro e ele entra em movimento. Nós temos dois tipos de força de atrito. Então, que é a força de atrito estática, que é aquela em que o objeto fica parado, e a força de atrito cinética ou força de atrito dinâmica, que é aquela em que ele está em movimento. Então, observe, força de atrito estática é aquela em que eu estou empurrando, eu estou exercendo uma força para colocar esse objeto em movimento. A força de atrito se opõe ao movimento, mas eu não consigo vencer a força de atrito e esse objeto continua parado, com velocidade zero. E o segundo caso, que é a força de atrito cinética ou dinâmica, é aquele em que eu estou exercendo uma força, eu estou vencendo a força de atrito, a força que eu faço é maior que a força de atrito, e ele entra em movimento, que é esse segundo caso, tá? Bom, qual é a equação da força de atrito estática? A força de atrito estática ela vai ser dada pelo coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal, tá? Então, a diferença é mínima, tá? E a
força de atrito cinética ou dinâmica vai ser dado pelo coeficiente de atrito cinético ou dinâmico vezes o módulo da força normal. Então, a diferença vai estar no coeficiente cinético e o coeficiente estático. Sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. Por isso que, quando eu vou colocar um objeto em movimento, é mais difícil. Eu começo a empurrar, eu exerço uma força grande, né, de grande intensidade, e no momento que esse objeto entra em movimento, eu posso diminuir essa força para manter o movimento. Por quê? Porque eu deixo de ter o coeficiente de atrito estático para ter um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. E isso é representado através de um gráfico, tá? Então, aqui nós temos um gráfico, ó. Então, o que vocês têm que pensar? Primeiro, analisar os eixos do gráfico, ó. Aqui, no eixo X, eu tenho a força que eu preciso exercer, a força mecânica. E aqui, eu tenho a força de atrito, certo? Então, olha só. Imagine que você está no caso em que você tem um objeto, um carro, façam de conta que isso daqui é um carro, então agora, né? E que ninguém está mexendo nele, ou seja, ninguém toca no carro, ele só não está andando e nós não vamos empurrar também. Então, nesse caso, nós estaríamos nesse ponto aqui em que a força de atrito seria zero, ou seja, não tem força de atrito porque não tem ninguém tentando colocar o carro em movimento. No momento em que alguém começa a empurrar, você começa a exercer uma força maior, 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 até chegar na força de atrito estática, que é a força de atrito máxima, é a maior força de atrito que você precisa vencer para entrar em movimento. Aí você empurra o carro, empurra, mas não tira ele do lugar. No momento em que você tira ele do repouso, ó, a tua força cai diretamente para cá, ou seja, a força que você vai precisar exercer vai ser bem menor do que a força que você estava exercendo para entrar em movimento. Entrou em movimento, pá, cai a minha força que eu preciso exercer para manter o movimento. Então, colocar um objeto em movimento depende de eu romper, então, a força de atrito estática, eu exercer uma força mecânica maior que a força de atrito estática, né? E depois manter com uma força de atrito cinética ou dinâmica que é bem menor.